vamos dar início ao nosso culto. Quem puder ficar de pé. Convidar o irmão Francisco para a oração inicial. Pai, Senhor, irmãos. Amém. Eu queria pedir em nome de Jesus que o Senhor, cada um de vocês, fechasse os olhos e olhasse para cima. Que Jesus está aqui em cima, está aqui embaixo. Né? Eu queria pedir algo para você, todo o meu coração. Né? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, entra em tua santa e gloriosa presença. Nós entramos para te pedir, meu Pai, que o Senhor venha nos ensinar essa noite coisas novas, coisas que nós precisamos aprender, meu Pai, de Ti. Abençoa, meu Pai. Faça a diferença no nosso meio, meu Pai. A verdade é, meu Pai, que para tudo isso tem que haver santificação. Sem santificação, ninguém virá a Deus. Então é necessário que o Senhor fale no coração de cada uma aquilo que tem que ser feito. É o que eu te peço em nome de Jesus, meu Pai. Abençoa suas vidas, meu Pai. Visita os seus lares, meu Pai. E abençoa, meu Pai. E convence eles, meu Pai, que tem que haver santificação. O mais importante, meu Pai. Sem santificação, ninguém virá a Deus. Corre o risco de não chegar ao caminho certo. Mas eu creio que aqui tem pessoas de fé. Pessoas que têm se santificado e que mais ainda se santificam. Que até lá temos que viver em santificação. É o que eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus, vá na vida de todos eles e visita, meu Pai. E dê a eles vitórias, meu Pai. Eu te peço, te agradeço. Pai nosso, está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, vosso Rei, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Com o nosso cada dia das hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos faz cair em tentação, mas que traz do mal. Amém. Pois teu reino, o poder, a honra e a glória para hoje e todo sempre. Amém. Graças a Deus. Quero ver a face
você, só quero ver você. Aleluia, continue adorando ao Senhor, continue buscando o olhar dele, buscando a presença dele. Amém. O Senhor, ele não está longe. Amém. O Senhor sempre está perto. Tantas vezes somos nós que nos afastamos, nós que vamos para longe do Senhor. Mas o Senhor é o bom pastor, que deixa as 99 numa aprisco protegida e vai atrás daquilo que se perdeu. Quantas vezes nós podemos nos perder durante o nosso dia, durante a nossa semana? Às vezes fazemos coisas que não agradam ao Senhor. Às vezes vamos para longe sabendo que o nosso lugar é estar perto dele. Mas nós sabemos que o Senhor é o bom pastor que cuida de nós. É o bom pastor que cuida das suas ovelhas. Efésios diz que o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes de você e eu existirmos, o Senhor nos escolheu. Antes de você e eu estarmos no ventre da nossa mãe, o Senhor já tinha planejado uma vida para nós. Ele já tinha nos escolhido. Isso só mostra o quanto o Senhor derramou seu amor e misericórdia por nós. Porque mesmo antes de nós ele sabia que nós iríamos falhar. Ele sabíamos que iríamos pecar e tantas vezes vir para longe. E ainda assim ele enviou seu Filho por nós, para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai, para que nós pudéssemos ter acesso ao perdão, para que pudéssemos ter acesso a esse bom pastor que vai atrás das ovelhas. Eu que nesse momento você venha falar com esse bom pastor, que se importa com você, que cuida de você e que te ama. Antes de eu falar, eu cantava sobre mim. Isso é tão bom, Senhor. Tem sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante e infinito amor de Deus. Oh, que deixas 99
para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói mentiras pra me encontrar. Das luzes para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Cante isso. Derruba muralhas, destrói mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso encontrá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Você pode cantar isso? Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Mais uma vez, com todo o seu coração, com todas as suas forças. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia, Senhor, muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado. Continue esse tipo de adoração. A gente vai cantar uma música de júbilo. Você venha se alegrar. Fala para o Senhor vir sobre nós com a chuva. A gente está precisando, né, de chuva, tanto física quanto espiritual. Que o Senhor venha derramar a presença dEle. Nós venhamos mergulhar no rio da presença de Deus, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos mergulhar no rio da presença de Deus, que a gente não vai querer estar no raso, que a gente não vai querer estar só molhando os pés e às vezes nem entrando, né, na água da presença de Deus, no mar da presença de Deus. O Senhor nos convida a mergulhar, né, nas águas profundas, o mais profundo que nós pudermos na presença de Deus. Nós não vamos ser pessoas rasas, né, mas pessoas profundas no Senhor. Que possa se alegrar com as palmas, dançando, se alegre na presença de Deus. Vamos lá, de novo. 1, 2, 3, 4. Oh,
Amém, glória a Deus. Podem se assentar. Parar no fôlego. Eu já fico ofegante no dia normal, sem esse calorão. Amém. Hoje o tema da palavra de hoje é propósito. É muito comum, né, a gente ouvir essa palavra, propósito. Deus tem um propósito na minha vida, ou fazer um propósito, né, vou fazer um propósito. E tantas outras coisas, né, a gente usa essa palavra, propósito. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso e entender qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Talvez a gente queira muitas coisas, né, e entenda como propósito de Deus ter muitas coisas. Só que a palavra nos leva para um lugar diferente do que realmente é propósito, né? Nos leva para uma direção diferente de qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Às vezes a gente pode pensar que o propósito de Deus para as nossas vidas, né, é ser rico. Ah, Deus vai me fazer prosperar, eu vou ter muito dinheiro. É o propósito de Deus para mim. Talvez a gente pode pensar que o propósito de Deus é nos fazer feliz, você feliz. Talvez o propósito de Deus, a gente pense, não, o propósito de Deus na minha vida é conquistar coisas. Eu vou ter minha casa, meu carro, vou casar, vou fazer isso, fazer aquilo. Só que a Bíblia nos mostra totalmente diferente. Essas coisas podem acontecer? Podem. Mas existe um propósito específico do Senhor para as nossas vidas e a gente vai falar sobre isso. Quem puder abrir em Provérbios 19, 21. Provérbios 19, 21. Vai dizer assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então a gente pode fazer muitos planos, né, e achar que esses planos são o propósito de Deus para as nossas vidas. A gente pode construir coisas, ter coisas, fazer planos, né?
Acho que o ser humano ele é muito bom em fazer planos, mas em cumprir não é tanto assim. A gente pode arquitetar, né, vários planos, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. E hoje a gente vai entender qual é o propósito do Senhor para mim e para você. Né? Talvez a gente tenha caminhado no escuro, achando que o propósito de Deus seja várias coisas. Olhando, não, o propósito de Deus para minha vida é tocar, ou talvez é pregar, talvez é vir todo domingo para a igreja, é ter as coisas. O propósito de Deus é ser usado. Mas qual é o propósito de Deus para mim e para você? A vontade de Deus para mim e para você? Qual é a vontade de Deus para você? Você já entendeu qual é a vontade de Deus para você? Em Mateus 5, a partir do verso 13, se alguém quiser abrir. Mateus 5, a partir do 13, diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte ou uma montanha. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos vejam e louvem o seu Pai que está no céu. Então, o propósito de Deus para mim e para você é ser luz. Quão difícil é ser luz? Né? Porque nós somos muito conduzidos pelas situações. Às vezes você pode estar num ambiente, alguém está falando mal do outro e você entra na onda. Às vezes alguém faz alguma maldade e você quer pagar a mesma moeda. Aí, ao invés de ser luz, iluminar aquela pessoa, iluminar aquele caminho de escuridão, a gente acaba se misturando com a escuridão. Né? A gente acaba se misturando, onde já não somos mais luz, mas nos tornamos escuridão. Quantas vezes pode ser que a gente tenha vivido assim, não entendendo que o propósito de Deus para as nossas vidas é fazer a diferença por onde nós formos. Que o propósito de Deus é que nós sejamos diferentes do mundo e não iguais ao mundo. E ser diferente não quer dizer que você vai ser soberbo porque você é diferente. Você é diferente porque carrega algo muito precioso que deve brilhar na vida das pessoas. O propósito de Deus é você iluminar as pessoas, né? Para que Deus possa ser glorificado através da sua vida. Só que quantas vezes nós nos escondemos, né? Dentro de um cesto, debaixo de uma mesa, escondemos a luz do Senhor em nós. E quando não escondemos, a gente se mistura com o que é trevas. E perdemos, né, o real propósito de seguir o Senhor, que é ser luz. O Senhor nos chama para fazer a diferença e isso é um propósito de Deus para nós. Mas quão difícil é ser diferente, revelando ao Senhor onde nós passarmos. Quão difícil é nadar contra a maré, né? Que você nadar contra a maré, cansa. Mas se você for na praia e querer nadar contra a maré, você vai cansar, vai ser cansativo, você vai exigir muito esforço seu. Mas o Senhor nos chama para ser diferente. Para que aquilo que nós fazemos, que brilha a luz dele em nós, revele a bondade de Deus e as pessoas louvem ao Senhor, vejam, né, o que o Senhor faz. Quando você entende que você é luz, que o propósito de Deus para a sua vida é ser luz, é ser diferente, você vai agir diferente em tudo que você faz. Vai ser diferente em tudo que você faz. O propósito de Deus para mim e para a sua vida é se parecer com Jesus. Aí vai ficando mais difícil, né? Ser luz nos lugares escuros, se parecer com Jesus. Quão difícil é se parecer com alguém que não pecou, que nunca errou. Alguém que orava, alguém que a vontade do Pai sempre estava acima, alguém que se entrega por inteiro, alguém que dá a outra face, alguém que perdoa. Quão difícil é. Efésios 5, a partir do verso 1, se alguém quiser abrir, vai falar um pouco sobre como nós devemos nos parecer com Jesus.
E esse também é um propósito para mim e para a sua vida. O verso 1 diz: portanto, como filhos amados de Deus, imitem em tudo o que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. As histórias obscenas, as conversas tolas e as piadas vulgares não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Podem estar certos de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso, que é idólatra, herdará o reino de Deus. Não se deixem enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que desobedecem. Não participem do que essas pessoas fazem, pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora têm a luz do Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz. Pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. Procurem descobrir o que agrada ao Senhor. Não participem dos feitos inúteis do mal e da escuridão. Antes, mostrem sua reprovação expondo-as à luz. É vergonhoso até mesmo falar daquilo que os maus fazem em segredo. Suas más intenções, porém, ficarão evidentes quando a luz brilhar sobre elas. Pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso se diz: desperte você que dorme, levante-se dentre os mortos, e Cristo iluminará. Então vai falando aqui no começo, né? Ó, vocês precisam imitar a Deus em tudo, né? Em tudo que Ele fizer. E a gente vê um bom exemplo de como imitar a Deus em tudo, através de Jesus. Jesus ele fala assim, ó, tudo que eu faço é porque eu vi meu Pai fazendo. E essa frase deveria estar na nossa boca também. Tudo que eu faço é porque eu vejo Jesus fazendo. Tudo que eu busco fazer de certo, que eu busco abandonar, que eu busco deixar para trás, é porque eu aprendo com Jesus. E ele ainda fala: vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós. E se tornou, né, um aroma, né, um sacrifício agradável a Deus. Aí ele vai dando uma lista: que não haja entre vocês imoralidade, impureza ou ganância, né, conversas ou piadas que vão para esse lado, coisas que nós, né, não devemos fazer. Aos que pertencem a Cristo, né, não devem fazer. Não participem dessas coisas. Não façam essas coisas. Não se entreguem a essas coisas. Pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora tem a luz do Senhor. Vivam, portanto, como filho da luz. Então, o propósito do Senhor também para mim e para você é se parecer com Jesus. Antes, como nós não conhecíamos, nós fazíamos essas coisas. Nós participávamos, né, dessas coisas. Nós falávamos essas coisas. Mas como nós entendemos que o propósito de Deus é ser luz, é se parecer com Jesus, então era antes, hoje eu não faço mais. Então eu não vivo mais da forma que eu vivia. Eu não mergulho mais na escuridão, mas agora eu estou mergulhada na luz, porque eu sou iluminada por Cristo. Amém. Então nós precisamos deixar que o Evangelho nos ilumine. A palavra de Deus nos ilumine, para que nós possamos se parecer com Jesus. Não é uma tarefa fácil. A gente está estudando Romanos com um projeto, e é engraçado que a gente vê no primeiro e segundo capítulo, os judeus eles se achando, né, porque era o povo escolhido de Deus e tudo mais. E eles faziam umas coisas certas, mas faziam algumas coisas erradas também. E eles julgavam aqueles que faziam errado. E Paulo fala assim: não, vocês é tudo do mesmo jeito. Vocês estão se achando certo, mas estão errados. Vocês estão julgando, mas vocês fazem as mesmas coisas. Vocês são iguais a eles. E tantas vezes nós podemos estar olhando para fora, olhando como as pessoas estão vivendo, achando que elas estão vivendo uma vida de treva, e a gente está fazendo as mesmas coisas. Achando que o propósito de Deus é ter um monte de coisa, né? Adquirir muitas coisas nessa vida, esquecendo que o propósito de Deus é que eu e você sejamos luz. E não se parecer com aquilo que é treva. A palavra fala para a gente se apartar, né? Fugir da aparência do mal, fugir daquilo que faz parecer algo que não é. E quantas vezes nós podemos estar nos achando que estamos no caminho, achando que estamos fazendo a coisa certa, e Jesus vai nos diz, né? Não, vocês estão produzindo, aí é treva, não é luz. O meu propósito para vocês é que vocês sejam luz, se pareçam comigo, me imitem, façam aquilo que eu fiz. Mas não, vocês estão fazendo totalmente o contrário do que eu ensino. Estão fazendo totalmente o contrário daquilo que eu chamo vocês para viverem.
Ao final, Paulo diz, né? Desperte você que dorme, levante-se dentre os mortos e Cristo iluminará você. Então, quando nós não entendemos o propósito de Deus nos tornar, né, parecidos com Jesus, nos entregamos a essas coisas, estamos mortos. A palavra diz que nós estávamos mortos em nossos pecados e em nossos delitos, mas Cristo nos resgata das trevas, né, e nos leva para a sua maravilhosa luz, né, do seu reino. Mas tantas vezes a gente não quer sair de dentro dos mortos. A gente não quer que Cristo nos ilumine, porque quando Ele nos ilumina, nós começamos a enxergar o que nós precisamos mudar. Nós começamos a enxergar o que precisa ser deixado para trás. Nós começamos a enxergar que o propósito de Deus não é Ele me abençoar, fazer milagres, fazer um monte de coisa. O propósito de Deus para a minha vida é eu seguir a Ele. É eu me tornar aquilo que Ele quer que eu me torne. É eu me tornar luz, é eu me tornar parecido com Jesus. Só que a gente acha que o propósito de Deus é muitas coisas que não é aquilo que Ele quer para nós. O propósito de Deus para mim e para você é que eu e você sejamos obedientes. João 14,15 diz: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E 2 João 1,16 diz: este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos, como vocês já têm ouvido desde o princípio. O mandamento é este, que vocês andem em amor. Então o propósito de Deus para mim e para você é ser obediente à palavra dele. Quão difícil é ser obediente à palavra de Deus, porque requer tudo. Quão difícil é andar no propósito de Deus, porque requer tudo de nós. A gente chega cheio de bagagem diante de Deus, cheio de propósitos que não são propósitos de Deus para as nossas vidas, cheio de coisas que não são de Deus para nós, e a gente quer entrar naquilo que Ele tem para nós com a bagagem velha, com as coisas que não cabem. O propósito de Deus para mim e para você é pregar o Evangelho. E quando nós entendemos que nós somos luz, que nós precisamos se parecer com Jesus, que nós somos obedientes, a nossa vida fala, prega Jesus. A nossa vida revela Jesus. A nossa vida mostra quem nós servimos. Será que nós temos entendido o propósito de revelar a Deus através de nós? De revelar o amor de Deus, a bondade dele, a misericórdia, o perdão, a salvação, de revelar que existe um Salvador que está disposto a perdoar tudo de errado que as pessoas fazem? Ou nossa vida mostra totalmente ao contrário? Somos de pessoas que dizem que têm um propósito em Deus, mas vivem totalmente ao contrário. Dizem que conhecem a Deus, mas vivem totalmente ao contrário daquilo que Deus pede para viver. Então, quando nós entendemos que precisamos ser luz, parecer com Jesus e ser obediente, pregar o Evangelho se torna um prazer. Você quer que as pessoas conheçam esse Deus ao qual você serve. Você quer que as pessoas conheçam esse maravilhoso Senhor que nos tira lá das trevas, que nos tira lá do lamaçal do pecado, da ruína, do fundo do poço, que nos limpa e nos dá um propósito, nos dá um sentido para a vida, nos dá uma direção a seguir, nos dá uma família. A palavra fala que quando nós servimos a Deus, Ele faz o solitário habitar em família. Ele faz aquele que anda sozinho ter uma família em Deus. Então, quando nós passamos a entender essas coisas, nós queremos a cada dia viver o propósito de Deus e não os propósitos que nós criamos. E a gente é muito bom em criar propósitos. Não, o propósito da minha vida, o sentido da minha vida é eu conquistar um monte de coisa. E esse monte de coisa nem inclui Deus. E esse monte de coisa nem lembra de Deus. E Deus chamando, não, meu propósito para você é ser luz. Você precisa iluminar as pessoas com a sua vida. Quando eu te ilumino, você ilumina as pessoas. Você precisa se parecer com Cristo e não se misturar, não fazer aquilo que as pessoas estão fazendo, independente se todo mundo está fazendo. Tem uma frase que diz que o errado é errado, mesmo que todos estejam fazendo. O propósito de Deus para mim e para você é viver no Espírito. Em Efésios 5:15 ao 20 diz: portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não viva como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades desses dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho, pois ele o levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvor ao Senhor de coração com música,
Por tudo, dei graças a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meu propósito é viver no Espírito. E quando eu vivo no Espírito, a minha carne não tem voz. Quando Deus me chama com o propósito de negar a mim mesmo, de fazer a vontade do meu Pai, de viver e andar no Espírito, as minhas vontades ficam lá no final do fio. O que eu quero não é mais o meu propósito, mas o que Deus quer é o meu propósito. A vontade de Deus para mim é o meu propósito. Caminhar com Deus, conhecer o Senhor, me entregar a Ele, amar Ele de todo o coração, revelar esse Deus que salva é o meu propósito. Então, será que nós temos entendido que Deus nos chama para viver com Ele e o propósito meu e seu é conhecer ao Senhor? Sabe, o nosso propósito não é estar todo domingo aqui num culto. Nosso propósito não é estar aqui, ou estar aqui pregando, ou estar tocando, algo do tipo. O meu propósito é conhecer a Deus. Isso é o principal das nossas vidas. E conhecendo a Deus, a gente vai entender e encontrar aquilo que Ele quer para as nossas vidas. A vontade dEle para nós. Aquilo que Ele quer nos usar, aquilo que Ele quer fazer através de nós, aquilo que Ele quer exercer através das nossas vidas, usar através das nossas vidas. Mas se eu não entendo que o meu propósito é servir a Deus, me entregar a Ele, conhecer a Ele, eu não vou conhecer o que Ele tem para mim. Eu vou andar uma vida sem sentido. Se a gente for conversar com as pessoas não veem sentido para a vida. Elas não veem propósito para a vida. Elas vivem dia após dia, esperando dia após dia acontecer algo muito ruim, acontecer coisas absurdas, ou acontecer, o fim da vida delas. Elas não entendem que Deus chamou elas para um propósito maravilhoso, que é conhecer a Ele. E conhecendo a Ele, a gente entende que o nosso propósito também é fazê-lo conhecido. Então, será que eu e você temos entendido que Deus nos chamou para sermos dele? Que o propósito dele para as nossas vidas, dia após dia, é conhecê-lo? Sabe, quanto tempo faz que você não busca conhecer mais de Deus? Quanto tempo faz que você não entende que o propósito de Deus é que você conheça Ele? Que você não busca, que você não tira um tempo com Deus, que você não tira um tempo com a palavra, que você não tira um tempo louvando, que você não tira um tempo falando com Deus. Quanto tempo faz que você não entende que Deus não te chamou para ser igual a todo mundo, te chamou para fazer a diferença? Não tem como fazer a diferença de forma de luz sem caminhar com aquele que é luz, com aquele que vai nos iluminar, com aquele que vai derramar a luz que é necessária para iluminar as pessoas que estão nas trevas. Mas, na verdade, tantas vezes, a gente se mistura com as trevas. A gente se mistura com aquilo que é errado, com aquilo que é ruim, com aquilo que aos olhos de Deus é condenável. A gente vai ver em Romanos que Deus ele não tolera o pecado. Ele não tolera as trevas. E o preço disso foi Jesus na cruz. A ira de Deus por causa do pecado, por causa das trevas, Jesus na cruz. E a gente não entende isso, o quão sério é isso, o quão pesado é isso. E nós queremos fazer os nossos próprios propósitos, a nossa própria vontade, o nosso próprio querer. Peça a ajuda de Deus para cumprir o propósito dele em sua vida. Não tem como cumprir o propósito de Deus na minha e na sua vida sem Ele. Porque a gente não vai saber qual é o propósito dele. A gente vai achar que o propósito dele é todo domingo a gente está na igreja. E às vezes nem conhecer a Deus. Vai achar que o propósito dele é a gente ser abençoado, é termos coisas, é participarmos de milagres, é termos bênçãos, E isso acontece, quando nós caminhamos com Jesus. Não que essas coisas sejam ruins, mas Deus ele tem um propósito nas nossas vidas, que é conhecê-lo. Será que nós temos pedido ao Senhor, pedido discernimento, ou apenas entendido que Deus nos chamou para conhecê-lo e que a gente precisa conhecê-lo? Efésios 1, 4 ao 5 diz: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então, o propósito de Deus também é para a gente sermos santos. Mas a gente não quer ser santo, porque santificação custa tudo. Santificação é um processo, é dia após dia, onde eu busco me afastar daquilo que impede eu me tornar santo dia após dia. Eu me afasto do pecado, eu me afasto das pessoas que me atrapalham na caminhada com Jesus, eu me afasto daquilo que é fraqueza para mim, eu me afasto das coisas que eu sei que vão me atrapalhar de viver o propósito de Deus, que também é ser santo.
Aí eu busco a me parecer como filho de Deus de verdade, não como filho das trevas, não como filho do diabo. E 2 João 3 fala que as pessoas que são filhos de Deus, né, elas não pecam deliberadamente. É um acidente o pecado para elas. Mas os filhos do diabo nem se importam para isso. Eles fazem e não ligam para a vontade de Deus. Então, será que nós temos entendido que o propósito de Deus também é que nos tornemos filhos dele e a gente nos pareça cada dia mais com Jesus? Salmo 119, 27 diz: Fazei-me discernir o propósito dos teus preceitos, então meditarei nas tuas maravilhas. A gente vê no Novo Testamento os apóstolos sendo mortos. A gente vê hoje nossos irmãos em países perseguidos sendo mortos, não podendo estar aqui como a gente na igreja reunido, nem podendo carregar uma Bíblia ou falar que é cristão. Por que essas pessoas são perseguidas? Por que os apóstolos morreram? Por que até hoje, né, o Evangelho é uma ameaça em muitos lugares? Não é porque as pessoas buscam os seus próprios propósitos. Não é porque as pessoas buscam as suas próprias vontades e quereres. Não é porque as pessoas estão ali vivendo as suas vidas nem se importando para Deus, com a vontade de Deus. Não é porque as pessoas são trevas. Não é porque as pessoas não vivem em santidade, mas porque são pessoas que entendem o propósito dela. E entendem tanto que custa a vida delas. Então a gente vê essas pessoas morrendo, né, se entregando, porque carregam uma mensagem, a mensagem do Evangelho, a mensagem de transformação, a mensagem dizendo que existe um propósito para mim e para a sua vida. A gente está vendo na votação do aborto. 12 semanas, 3 meses um bebê, para eles não é nada. Mas a palavra diz que o Senhor nos viu desde o ventre, que Ele nos planejou. O Senhor nos diz que Ele tem um propósito nas nossas vidas. Para as pessoas que não conhecem o Senhor, não existe propósito para a vida. Para as pessoas que não conhecem a Deus, não existe um propósito para nada. Mas para nós que conhecemos ao Senhor, os nossos interesses perdem o valor. A nossa vontade perde o valor. Porque nós carregamos uma mensagem muito maior, muito mais valorosa. Uma mensagem que carrega um propósito de conhecer a Deus. Uma mensagem que carrega um propósito de mudar vidas. Uma mensagem que quando nós somos luz, nós nos parecemos com Jesus, nós somos obedientes, nós pregamos o Evangelho, nós revelamos a Cristo através das nossas vidas, nós vivemos no Espírito e não vivemos perdidos nesse mundo. Nós entendemos que essa mensagem salva. Esse propósito não é apenas para mim e para você, mas é para o outro. Mas se a gente vive fora desse propósito, como que o outro vai saber que existe um propósito muito maior do que apenas existir? Se a gente tem a oportunidade de ser luz, como que a gente vai levar essa luz, sendo que a gente não busca ser luz? Então a gente vê que os apóstolos, nossos irmãos em países perseguidos, eles não estão morrendo ou morreram porque faziam suas próprias vontades. Eles morreram porque faziam a vontade do Cristo. Tem uma frase que eu gosto bastante, que diz que se existe uma perseguição hoje no Brasil, uma caça aos cristãos, eu e você seríamos considerados cristãos ao ponto de morrer por Jesus? Ou as pessoas nem iriam atrás de nós e falavam assim: não, aquele ali não é cristão, não. Aquele ali não vive no propósito de Deus. Aquele não é obediente, não é luz, ele não prega o Evangelho, não revela Cristo, não é nada. Ou a gente seríamos perseguidos porque realmente nós entendemos o propósito de Cristo, entendemos a mensagem que nós carregamos e com isso somos dignos de morte pelo Evangelho. E eu pergunto isso essa noite. Será que nós queremos esse Evangelho que nos leva para lugares totalmente diferentes da nossa vontade? Nós queremos esse Evangelho que fala que nós temos que sair das obras das trevas e caminhar nas obras da luz? Nós queremos esse Evangelho que fala assim: olha, a sua vida precisa brilhar, o que você faz precisa brilhar, para que o Pai que está no céu seja louvado através do que você faz. Eu e você queremos esse Evangelho que nos chama a se parecer com Jesus. E que missão difícil se parecer com alguém que é perfeito. Que missão difícil se parecer com alguém que é obediente, com alguém que nunca pecou. Mas se Jesus nos chama a nos parecer com Ele, é porque Ele sabe que dia após dia nós podemos, cada dia mais, nos parecermos com Ele. Você quer esse Evangelho de ser obediente?
E quando você obedece os mandamentos, obedece a vontade de Deus, você o ama, é uma demonstração de amor. Você quer esse evangelho que não guarda só para você, onde você conhece a Jesus e vive como um segredo, onde só você deve conhecer Ele. E não conta para as pessoas que existe um Deus que as ama e que tem um propósito para a vida delas. Você quer esse evangelho que te chama a viver no Espírito, então as suas vontades, a sua carnalidade já não são nada, já não, como Paulo fala, né, tudo aquilo que eu considerava valoroso, eu considerava como esterco, porque eu encontrei um valor muito maior, encontrei algo muito mais precioso. Você quer esse evangelho que te chama a viver em santidade. Só entende quão difícil é viver uma vida santa quem busca ter uma vida santa, porque é tanta coisa que nos faz querer tirar ali da santidade, de viver uma vida ali perto do Senhor. A gente sabe que é difícil, mas se Jesus nos chama a propósito de viver uma vida santa, é porque a gente consegue nele. Você quer esse evangelho que acha a vontade de Deus maravilhosa e que quer se parecer com Jesus, que quer cada dia carregar essa mensagem que não fala sobre você, que não fala sobre as suas vontades, que não fala sobre os seus propósitos, que não fala sobre o seu querer, que não fala sobre o que você acha ou deixa de achar, que não fala do seu eu, mas fala de Cristo. Que o propósito é conhecer a Cristo e fazer o conhecido. Então a gente fica com uma tarefa para essa semana de exercer essas coisas. Talvez a gente tenha se escondido, né, esteja escondendo a luz de Cristo debaixo de uma mesa. Ou talvez a gente não tenha mais a luz e deixou que ela se tornasse trevas. Mas a gente tem essa semana, não apenas essa semana, né, mas todos os dias das nossas vidas, uma missão de viver o propósito de Deus. Glória a Deus. De viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Romanos fala que para a gente experimentar, né, essa vontade que é boa, perfeita e agradável, a gente precisa ter uma mudança de mente, né, ter uma renovação da mente. Então, nós precisamos mudar a nossa mente. Se a mente antes era de trevas, agora é de luz. Se a mente era de se parecer com as coisas desse mundo, agora não é, mas é de se parecer com Jesus. Se a minha mente antes era desobediente, agora é de obediente. Se a minha mente era de nem ligar que as pessoas estão indo para o inferno, agora eu me importo porque eu vou pregar o Evangelho. Se a minha mente antes era de não revelar Cristo através da minha vida, porque não tinha nada de Cristo em mim, agora eu voltei e vou revelar Cristo através da minha vida. Se a minha mente antes era de viver na carnalidade, agora eu vou viver no Espírito, porque o Senhor vai me encher dia após dia e eu entendo o propósito dele. Se a minha mente antes era de cumprir a minha vontade, agora eu nego a mim mesmo e eu vou cumprir o propósito de Deus, que é conhecê-lo. E conhecendo a Ele e tendo renovação de mente, eu vou experimentar a boa e perfeita vontade de Deus. Eu vou experimentar tudo que Deus tem para mim. Eu vou experimentar o chamado de Deus para minha vida. Eu vou experimentar os dons que Deus derrama sobre a minha vida, que talvez já estão lá e eu nem percebo, porque eu não estou iluminado pela luz do Senhor. Eu vou experimentar como é bom caminhar com Deus. E caminhar com Deus não vai ser um fardo, não vai ser um peso. Abandonar as coisas não vai ser um fardo, não vai ser um peso. Porque eu vou me sentir livre com o meu Senhor. Porque eu vou me sentir livre vivendo o propósito de Deus. Na origem, a palavra propósito significa colocar à frente, expor à vista. Veja que na própria raiz da palavra encontramos que propósito é mais do que estabelecer uma meta. Não é simplesmente dizer onde quer chegar, é lutar para alcançar esse objetivo. Então é colocar à frente. Propósito é colocar à frente, vai colocar à frente a vontade de Deus. Vai colocar à frente tudo que Deus tem para você. O que você quer não vale nada. As suas vontades não valem nada, porque a vontade de Deus é muito superior e é muito melhor do que a minha e a sua. Então, que em nome de Jesus, que a gente venha colocar à frente Deus nas nossas vidas. Amém. Às vezes a gente coloca Deus numa caixinha, ou a gente deixa Deus em casa. Não, Deus, vou para tal lugar, não vai comigo, porque eu vou fazer um monte de coisa errada. Talvez a gente, às vezes, nem imagina, né? Nem lembre de Deus. Nem lembre que Deus nos chamou para sermos luz. Nem se lembre que Deus nos chamou para sermos totalmente diferentes desse mundo. Para brilhar. Sabe? E algumas coisas que eu acho muito bonitas, né? De pessoas cheias do Espírito Santo, porque é diferente. Né? Ser cheio de Deus é diferente, faz diferença. E as pessoas, quando te olham,
Mesmo que elas não conheçam a Deus, elas veem uma coisa diferente. Nossa, tem uma coisa diferente nessa menina, tem uma coisa diferente nesse homem. Tem algo ali que não é igual a todo mundo. E é Jesus. Sabe quanto tempo faz que alguém não te diz isso? Quanto você é diferente. Não porque você tem habilidades que ninguém tenha. Não porque você faz coisas, né, que ninguém faz, tem atitudes que ninguém tenha. Mas porque você se parece com Jesus. Mas porque você é obediente a Deus e você busca, dia após dia, colocar a vontade dele à frente da sua. Sabe se colocar na frente? Colocar à frente a vontade de Deus. João fala que nós precisamos diminuir para que Cristo cresça em nós. Então, a chamada dessa palavra, o convite de Deus para mim e para você hoje é um chamado de morte mesmo. Morra. Para que você possa viver, possa ressuscitar e viver da forma que Deus te chamou para viver. Morra. Para que Deus possa te ressuscitar de uma forma diferente, dando um novo coração, te fazendo entender que existe um propósito na sua vida. Que existe algo muito maior do que você acordar todos os dias e trabalhar, fazer um monte de coisa e dormir e pronto. Acabou o seu dia. Seu propósito é conhecer a Deus e fazer o conhecido. Seu propósito é revelar Jesus e fazer o conhecido. Seu propósito é cada dia mais conhecer o Senhor. A gente vê Jesus falando, né, em Mateus, que as pessoas vão chegar diante dele. Então, Jesus, mas em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. E coisas que são da igreja, né? Eu profetizei, expulsei demônios, mas um monte de coisa. Jesus fala assim, ó, apartai-vos de mim, eu não conheço você não. Quem é você? Que em nome de Jesus, que a gente não venha ser desses, né? Que vai falar que fez um monte de coisa para Deus, mas não entendeu o real sentido de seguir. Não entendeu o real sentido de conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Não entendeu o real sentido de viver para Deus de todo o coração. Que a gente venha ouvir dele, né? Venham, entre para o reino do meu Pai. Venham, né, para aquilo que eu preparei para vocês, participem do banquete. Em nome de Jesus. Então, se você tem colocado na sua vida hoje, né, como meta e propósito ser feliz, ser rico, conquistar coisas, talvez se casar, ou ter uma casa, ter um carro, ter uma moto, ter um monte de coisa, esquece isso. Esquece isso. Coloque como propósito da sua vida conhecer a Deus. E pode ter certeza que Deus, ele nos faz prosperar e ele nos abençoa sim com essas coisas. Mas se nosso coração estão nas coisas, a gente já se perdeu. Se nosso coração e a gente entende que o propósito é ter essas coisas, nosso coração já se perdeu de Deus. Porque em nome de Jesus, que o meu e o seu propósito vai ser conhecer ao Senhor. Gaste toda a sua vida conhecendo a Deus, lendo a palavra, buscando, orando, falando com Ele, sabe? Louvando. Entregue toda a sua vida, gaste toda a sua vida se entregando a Deus. Porque a gente sabe que o tempo está passando, a gente sabe que é daqui para ali. Jesus pode voltar, você pode morrer. E o que fica? Quanto do propósito de Deus para a sua vida você se entregou? Quanto do propósito de Deus para a sua vida você colocou à frente? Quanto você se entregou para cumprir o propósito de Deus? E que fala, né, que é lutar para alcançar esse objetivo. Significado de propósito, então é uma luta. A gente sabe que não é fácil ser luz, a gente sabe que não é fácil se parecer com Jesus, a gente sabe que não é fácil ser obediente, então é luta. É por esforço, dia após dia, mas não é sozinho, com Jesus. Ele nos ajuda, Ele está ao nosso lado. E se a gente entender isso, a gente consegue vencer qualquer coisa. Fique de pé, a gente vai orar. Porque eu até falar que uma irmã falou, né, que quando ele chega no Valparaíso, né, que ele não bota Deus em primeiro lugar, tudo dá errado, né? Isso combina com essa palavra que você falou, né, pastora? Tem propósito na nossa vida, né? Tem que colocar Deus em primeiro lugar, né? Feche seus olhos e se você tem colocado coisas, ou tem entendido que tantas coisas têm sido propósito de Deus para você, ou achado, né? Fala assim, não, isso é de Deus para mim. Deus vai falar assim, não é. E você insiste nessas coisas, se arrependa nessa noite. Se você tem buscado conquistar coisas mais do que conquistar ao Senhor, se arrependa nessa noite. Se você tem colocado coisas à frente de Deus,
à frente da vontade de Deus para a sua vida, à frente do que Deus tem para você, se arrependa nessa noite. Se o teu coração está em coisas, se o seu coração está no pecado, se o teu coração está em pessoas, se o teu coração está em bens materiais, se arrependa nessa noite. Se o teu coração está distante do Senhor, e faz tempo que você não ouve a voz do bom pastor te chamando, se arrependa nessa noite. Se um dia você entendeu que o propósito de Deus é você conhecê-lo dia após dia e você se esqueceu disso, se arrependa nessa noite. Se você colocou coisas no lugar de Deus no seu coração, se você tirou o lugar de primeiro lugar de Deus no seu coração e colocou milhares de propósitos que na verdade não são propósitos nenhum, são caminhos de morte para a sua vida, são caminhos de treva, de escuridão, de destruição, se arrependa nessa noite. Peça perdão para o Senhor, para Deus, me ajuda a cumprir o teu propósito na minha vida. Me ajuda, Senhor, a fazer a tua vontade. Me ajuda, Senhor, a me derramar diante de ti e a querer o Senhor mais do que tudo, a fazer a tua vontade superior à minha, a fazer a tua vontade, Senhor, maior do que tudo. Eu não quero mais, Senhor. Eu não quero mais a minha vontade, eu não quero mais o meu querer, eu não quero mais construir e produzir os meus próprios propósitos, eu quero viver o teu propósito. Peça para Deus te ajudar. Deus, Ele não é um Deus que te mostra tudo de errado que você está fazendo. Não é um Deus que te mostra todos os propósitos errados que você está seguindo. Te mostra a escuridão que você está caminhando e te deixa sozinho lá. Ele vai lá e te resgata. Ele é um Deus que quer caminhar contigo. Ele é o Deus que te resgata da escuridão, te tira do fundo do poço e te leva para a luz. Mas tantas vezes Deus nos leva para a luz e a gente sai. Vai para a escuridão. A palavra fala que existe pessoas que são como cachorros, que elas vomitam e após vomitar, os cachorros eles comem o vômito novamente. E ele faz esse comparativo dizendo assim, ó, tantas vezes você vai, vomita tudo aquilo que não é de mim para você, tantas vezes você joga fora aquilo que não é de mim para você, tantas vezes você vomita o pecado, vomita as coisas que te afastam de mim, mas você vai lá de novo e come o vômito. Quão nojento é, né, comer um vômito. Mas quando a gente olha para o pecado, quando a gente olha para as coisas que não são de Deus para nós, a gente vai lá e acha lindo, acha maravilhoso, acha gostoso, mas não é isso que Deus tem para mim e para você. O Senhor está nos chamando nessa noite a viver o propósito dEle. Amém. Sabe, Deus Ele quer que você o conheça de forma profunda e íntima. Deus quer que você se entregue mais. Deus quer que você dê mais de si. Ele quer que você se esvazie de você mesmo para que Ele deposite em você Ele. Sabe, quando você se esvazia, você não fica vazio. Ele te coloca o Espírito Santo, Ele te enche do Espírito dEle. Peça para Ele te esvaziar nessa noite de tudo aquilo que não é dEle. Peça para Ele te ajudar a limpar aquilo que precisa ser limpo. Arrumar a bagunça que tantas vezes nós bagunçamos e Deus vai lá, eu quero te arrumar, filho. Eu quero te arrumar, filha. Eu não quero que você se misture. Eu não quero que você fale as mesmas coisas que as pessoas imorais falem. Eu não quero que você fale imoralidades. Eu não quero que você fale besteiras por aí. Eu não quero que você faça as imoralidades. Eu quero que você seja separado por mim. Eu quero que você seja minha. Eu quero que você seja meu. Se pareça comigo. Eu quero que você seja obediente. A obediência custa tudo. Fale com o Senhor, seja sincero com Ele. Você sabe em que lugar você está. Você sabe em que lugar você está. Você sabe os seus pecados. Você sabe os seus erros. Você sabe os propósitos que você tem construído e buscado de forma incansável que não são de Deus para você. E talvez você se sinta cansado, exausta, porque você tem buscado e colocado as suas forças em lugares que não é para colocar. Deus hoje Ele quer aliviar os seus fardos. Mateus 11:28 diz, Jesus dizendo, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei e darei descanso. Trocarei o fardo que está pesado e vou te dar um fardo leve, um fardo suave. Mas para isso você precisa ir. Para isso você precisa ir até Ele. Você quer entender o propósito de Deus? O conheça.
Você quer saber como é ser luz? Se aproxime daquele que é toda luz, que é Jesus. Você quer saber como é ser obediente? Olha para Jesus. Você quer saber como é viver e andar no Espírito? Olha para Jesus. Olha para Ele. Não tem como a gente querer ver o propósito de Deus longe daquele que nos dá um propósito. Longe daquele que nos dá sentido na vida. Daquele que nos dá um caminho para percorrer. Deus, Ele não nos dá atalho. Deus, Ele não nos dá uma estrada ao qual o próprio Cristo não carregou. Ele caminhou por essa estrada, nos guiando e deixando os passos no meio do caminho, para que eu e você pudéssemos seguir. Então se arrependa. Se arrependa de todo o coração. Peça para Deus, muda a minha vida. Deus, eu não quero mais estar do mesmo jeito. Eu não quero mais fazer as mesmas coisas. Eu não quero mais falar as mesmas coisas. Eu não quero mais fazer os meus próprios propósitos. Eu quero cumprir o teu propósito na minha vida. Eu estou aqui, Deus. Se arrependa nessa noite. Se existe alguém que entendeu essa palavra hoje, entendeu que está fora do propósito de Deus, continue com os seus olhos fechados. Que entendeu que está fora daquilo que Deus tem para a sua vida, levante a sua mão, nós vamos orar. Que entendeu que Deus está te chamando para viver de uma forma diferente. Que entendeu que Deus está te chamando para viver um propósito ao qual você vai abrir mão de tudo por Ele. Que você vai ganhar o maior tesouro da sua vida. Levante a sua mão, nós vamos orar. Senhor Jesus, Pai, que em nome de Jesus, Pai, que aqueles que entendem, Deus, que estão fora do propósito, vão caminhar no propósito do Senhor. É aqueles, Deus, que entendem, que estão fazendo a própria vontade, que vão caminhar no propósito do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, quebra, Pai. Quebra cada um de nós. Quebra, Senhor, aquilo que precisa ser quebrado. Nos faz, Deus, da maneira que agrada ao Senhor. Nos perdoa, Pai, pelos nossos pecados. Nos perdoa, Pai, por nos afastarmos, por irmos para longe de Ti, por fabricarmos, Pai, ídolos, por fabricarmos, Pai, a nossa própria vontade e próprio propósito, Deus. Abençoa, Deus, em nome de Jesus, cada pessoa que está aqui hoje, as pessoas que estão assistindo pela live, Deus, que elas vão ter entendido, Pai, que o propósito é Te conhecer, Te fazer conhecido. E isso, Pai, é a maior riqueza, é o maior sucesso que nós podemos ter nessa vida, é fazer isso, Pai, é viver isso contigo. Nós não queremos, Pai, mais estar no raso. Nós não queremos, Pai, mais viver da mesma forma. Queremos aprofundar, Pai, na Tua vontade, no Teu propósito, no Teu querer, Pai, e no Teu Espírito. Nos enche, Deus. Abençoa, Deus, em nome de Jesus, a nossa semana. Nos dê oportunidade, Pai, para exercer luz na vida das pessoas. Para sermos luz, Deus. Nos dê oportunidade para nos parecermos contigo na vida das pessoas. Para revelar ao Senhor. Nos dê oportunidade para sermos obedientes, Senhor. Nós queremos, Pai. Nós queremos, Jesus, e o propósito do Senhor. Nós sabemos que é difícil, mas nós dizemos sim, Jesus. Sim ao Senhor. Então, Deus, em nome de Jesus, nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo o mal. E obrigado, Pai, por esse momento, por esse culto e por cada pessoa que está aqui. Deus, em nome de Jesus, Deus. Amém.